Bem, como sempre, eu agradeço a presença de todos, o apoio. A presença de todos só reforça mais a prática de cada um de nós, né? Eu já comentei outras vezes que o termo que a gente usa para a prática do Zazen é Sanzen. Esse San, ele significa visitar ou vir também, né? No caso do Sanzen é praticar o Zazen. E esse San, esse mesmo caractere, ele é utilizado em alguns momentos para designar o número 3. Isso também conta para a gente entender que a prática em conjunto é a maneira como Buda Shakyamuni propôs a prática do caminho de Buda, né? Então, a presença de todos, o apoio de todos aqui é a coisa mais auspiciosa que poderia acontecer para todos nós nesse momento. Hoje nós iniciamos o texto Zazen Yojinki, do mestre Keizan Zenji. No encontro passado a gente falou sobre a vida de Keizan Zenji, sobre a trajetória dele. Keizan Zenji, junto de mestre Dogen, é considerado os dois mestres principais, são considerados os dois mestres principais da tradição Soto. Dogen Zenji foi aquele que trouxe esses ensinamentos da China para o Japão e estabeleceu a maneira de como realizar essa prática. Keizan Zenji, que seria como bisneto discípulo de Dogen, né? Dogen Zenji, então seu sucessor Eijō Zenji, então seu sucessor Gikai Zenji e então Keizan Zenji, né? Keizan Zenji então foi responsável, né, depois de receber toda essa bagagem, todo esse ensinamento, toda essa tradição da linhagem de Dogen. Keizan foi o responsável por fixar e espalhar, disseminar esses conhecimentos, né, esses ensinamentos por todo o Japão. Keizan Zenji foi conhecido também como uma pessoa de grande compaixão, teve muitos discípulos e esses discípulos mais discípulos. Hoje nós temos cerca de 15 ou 16 mil templos da tradição Soto, só aqui no Japão, e mais de 90% desses templos têm alguma ligação com a linhagem de Keizan. São poucos os templos e os monges que têm uma linhagem que não passam por Keizan Zenji, né? E além disso, Keizan também, os escritos de Keizan foram usados como base para o estabelecimento das normas, das diretrizes e dos procedimentos que nós temos dentro da nossa tradição. Como, por exemplo, as regras do mosteiro, a maneira de realizar, a base de como nós realizamos as cerimônias, tudo isso foi estabelecido também por Keizan Zenji. Keizan Zenji, como a gente viu no encontro passado, estudou não só com Gikai Zenji, né, abade do mosteiro de Eiredi, depois do mosteiro da Daijoji, mas também com outros mestres de outras tradições, né? E isso vai ficar claro também na maneira como ele traz alguns pontos a serem observados durante o Zazen, nesse texto que é o Zazen Yojinki. Eu vou ler esses 3 parágrafos que eu deixei aqui para a gente contextualizar um pouco melhor sobre o que é o Zazen Yojinki, né? Escrito por Keizan Jokin Zenji, Taiso Jōsai Daishi. Zazen Yojinki ao lado do Fukan Zazengi de Mestre Dogen, um dos principais manuais sobre a prática do Zazen na tradição Sotoshu. Mestre Keizan, que recebeu a transmissão do verdadeiro Buda Dharma através da linhagem de Dogen, passando por Eijō Zenji, Gikai Zenji,
elaborou um texto mais extenso e detalhado, abordando com clareza os aspectos essenciais da prática do Zazen e orientando de forma acessível os pontos a serem observados durante a meditação, durante a prática. Enquanto Dogen optou por redigir o Fukan Zazen-gi em Kanbun, que é a maneira de escrever o chinês clássico, né? Seguindo a métrica Shirokuben Reibun, que confere ao texto um tom mais rígido e formal, Keizan Zenji escolheu uma abordagem mais direta e didática, tornando seu ensinamento mais acessível a um público mais amplo. Ao longo do Zazen Yojinki é possível perceber a profunda influência dos ensinamentos de Mestre Dogen, além da vasta experiência de Keizan, que acumulou ao longo de sua jornada, estudando com diversos mestres de diferentes tradições. Essa riqueza de perspectivas confere ao texto um caráter abrangente, oferecendo não apenas instruções práticas, mas também reflexões que aprofundam a compreensão do Zazen e do caminho do despertar. Zazen Yojinki. Yojin. Antes da gente começar, eu vou fazer a leitura do texto original das partes que eu pretendo abordar hoje, né? Zazen Yojinki. Sore sanzen wa tadachi ni hito o shite shinchi o kaimei shi honbun ni anju seshime. Kore o honrai no menmoku o arawasu to nazuke, mata honchi no fukou o arawasu to nazuku. Shinjin tomo ni datsuraku shi, za ga onajiku onrisu. Yue ni fushizen fushiyaku, yoku 凡生超越し小物の偏在を自却す。ゆえに万事を休息し、および諸縁を放下し一切なさず、六根なすことなし。Yojinki. A primeira coisa que a gente precisa revisar, no caso, é o que é a prática de Zazen. Dogen Zenji, no seu texto chamado Gakudo Yojinshu, que são os pontos a serem observados na prática do caminho, ele tem o seguinte ponto que ele traz: Sanzen Gakudo. Sanzen, como eu falei há pouco, significa praticar o Zazen. Gakudo significa compreender, estudar o caminho, né? Para Dogen, estudar o Zen significa praticar Zazen, né? Hoje, no nosso idioma, quando nós falamos estudar o Zen, dá a entender que estudar o Zen seria ler os textos, escutar as palestras, escrever, elaborar, realizar esse trabalho de acúmulo de conhecimento, né? De estabelecimento de conteúdo na nossa memória. Só que para Dogen, a prática do estudar o Zen significa fazer o Zazen. Dentro do Shobogenzo, um dos capítulos do Shobogenzo, chamado Zazen-gi, Shobogenzo, Zazen-gi, ele coloca numa frase curta, Sanzen wa Zazen nari, significa que Sanzen, estudar o Zen, significa realizar a prática do Zazen. Da mesma forma, no Fukan Zazen-gi também, como a gente estudou, a frase Iwayuru Zazen wa shuzen ni arazu. Praticar o Zazen não significa estudar o Zen de maneira intelectual. Não significa aprender. Algumas traduções para o português colocam não é um aprendizado passo a passo, por exemplo, né? Essa é uma das traduções que se colocam nas traduções mais populares que a gente tem para o nosso idioma. Isso significa que estudar o Zen não significa acumular conhecimento
e ter, por exemplo, a capacidade de criar relações lógicas com conteúdo filosófico, dissertando sobre a prática do Zazen. Isso também não significa que não se deva fazer isso, né? Eu acredito que o estudo dos textos, do conteúdo, do que está sendo dito, é um guia muito importante para que a gente possa praticar o Zazen da maneira correta, né? Outro aspecto importante é a busca de instrução correta na prática do Zazen. Isso é essencial, porque a instrução equivocada faz com que essa prática só traga mais confusão e sofrimento para a nossa vida. Então, buscar o conhecimento, buscar os ensinamentos transmitidos de maneira correta é o ponto essencial junto da realização do Zazen por si mesmo. E o que seria a prática do Zazen, né? Buda Shakyamuni, quando ele se senta sobre a árvore Bodhi e pratica o Zazen, em um determinado momento, quando ele observa, quando ele olha para a estrela brilhante, né, como nos textos dizem, a estrela da manhã, ele percebe que originalmente ele e todas as manifestações do momento presente não estavam separadas de maneira alguma. Ele exclama com a frase: eu, a grande terra, todos os seres simultaneamente somos o caminho. Quando ele fala simultaneamente somos o caminho, isso significa que não há de maneira nenhuma qualquer separação que seja entre corpo, mente e entre todos os demais fenômenos que existem no momento presente. Quando ele olha para o brilho da estrela da manhã, e naquele instante ele compreende que aquilo, naquele momento, da maneira como isso se manifesta, nesse momento aqui agora, é toda a realidade. E justamente por conta disso, de essa existência funcionar exatamente de maneira perfeita, da maneira como funciona aqui agora, significa que originalmente já somos parte dessa manifestação, dessa grande manifestação. Por consequência, somos Buda nesse momento aqui e agora. O único problema é que essa sensação que nós carregamos de identidade faz com que as coisas pareçam distantes do que na verdade elas são. Essa sensação de identidade nada mais é do que a nossa capacidade de usar a linguagem com um conteúdo que nós armazenamos na nossa memória. Quando a gente consegue juntar essas coisas e criar signos, símbolos, palavras, conceitos, ideias, a gente passa a tratar esses fenômenos criados pela nossa capacidade intelectual e pela nossa consciência discriminatória como se fossem a realidade manifesta por si só. No entanto, a realidade manifesta, que já é a única realidade do momento presente que nós temos aqui agora, embora essa realidade esteja aqui agora, a gente tem a sensação de que nós temos a capacidade de manipular e de mexer ao nosso bel prazer com essas coisas, né? E a gente confunde a realidade com essa manifestação mental criada pela nossa consciência discriminatória, que é o que nós chamamos, né, de ilusão ou delusão. A prática do Zazen é Buda Shakyamuni sentado sobre a árvore Bodhi, exclamando: eu, a grande terra, todos os seres simultaneamente somos o caminho. A prática do Zazen é isso.
simultaneamente com todos os fenômenos aqui e agora. Nós somos a manifestação da sabedoria de Buda. Nós somos Buda aqui e agora. Nós somos o universo completo aqui e agora. Se nós somos o universo completo aqui e agora, não há qualquer manifestação que nós possamos separar e identificar como identidade. Se não há, originalmente não há essa manifestação que nós chamamos de identidade ou que nós chamamos de ego, se originalmente não há isso, não há o que nós eliminarmos. Não há o que nós excluirmos ou apagarmos. Né? Originalmente não há essa identidade. O termo muga, né? Mu de não, né? Não existir, negação, e ga de eu, ego, né? Significa não que devemos eliminar o ego, mas sim que originalmente essa sensação de identidade, essa sensação de ego não existe de fato. É só o resultado dessa capacidade que nós temos de armazenar experiências na memória com a nossa capacidade de escolher e lidar com os signos, os símbolos e as palavras. Né? Isso é Zazen. Dogen Zenji, no texto Genjo Koan, um dos capítulos do Shobogenzo, ele coloca: estudar o budismo é estudar a si mesmo, esquecer-se de si mesmo, esquecer-se de si mesmo, estar eliminado por todos os seres. Estar eliminado por todos os seres significa abrir mão do corpo e mente seu e também do outro. Ou seja, estudar o budismo significa esquecer de si mesmo. Esquecer significa perceber que essa sensação de identidade originalmente não existe e não passa dessa manifestação criada pela nossa consciência discriminatória. Tendo relembrado o que é Zazen para a nossa tradição, o segundo termo que eu queria esclarecer é o termo Yojin. O último caractere, né, do Zazen Yojin, que é o Ki, significa registro. Né? Então não tem muito segredo. É o que ele deixou registrado, que ele deixou escrito. E o penúltimo e o antepenúltimo caractere, que nós lemos Yojin, significa, no japonês contemporâneo, significa tomar cuidado com algo, né? Despender atenção sobre alguma coisa. Nós temos o termo Hi no Yojin. Hi significa fogo. Hi no Yojin significa cuidado com o fogo. Então é comum a gente ver no corpo de bombeiros, por exemplo, ou então muitas casas colocam adesivos, né, na cozinha, até alguns amuletos são vendidos com essa frase, né, Hi no Yojin, significa cuidado com o fogo, né, para a gente despender a nossa atenção com o fogo. Yo significa utilizar e Jin, Shin, é a nossa mente. Só que Zazen Yojin, que significa Zazen Yojin, no caso, usualmente é traduzido como os pontos a serem observados na prática do Zazen. Só que a prática do Zazen, nós já vemos que é o próprio despertar de Buda, é a própria realidade manifesta aqui agora. A pergunta é, para aquele que de fato compreende o que é o Zazen, quando não há o Zazen manifesto, né? O Zazen como realidade última manifesta, como despertar do Buda, o Nirvana supremo de Buda, né? Anuttara Samyak Sambodhai. É o despertar supremo que nada supera essa compreensão. A realidade manifesta aqui agora é por si só a prática verdadeira do Zazen. Não há nada a ser acrescentado, não há nada a ser retirado. Então, Zazen e Ojinki são os pontos essenciais da prática do Zen.
do que é o caminho do despertar de Buda Shakyamuni. Zazen Yojin que fala sobre a realidade manifesta, da maneira como ela se manifesta aqui e agora. Exatamente o que Buda Shakyamuni compreendeu no momento em que ele observa a estrela da manhã. De maneira popular, Zazen é compreendido como sentar-se em silêncio e manter a concentração sobre alguma coisa para se ter algum determinado resultado. Isso é a compreensão popular, digamos assim, do que seria o Zazen, do que seria a meditação. E por conta disso, o Zazen acaba sendo confundido com outras práticas meditativas, como o mindfulness, vipassana e outras práticas assim, né? O primeiro ponto que nós precisamos nos atentar em relação a isso é de que a grande diferença entre o que é o Zazen e as demais práticas meditativas é que não existe no Zazen um objeto, não só no Zazen, não existe na realidade algo que nós possamos chamar de sujeito e objeto. Quando a gente fala em meditação que utiliza a técnica de concentração, seja concentração no próprio corpo, seja concentração na própria respiração, seja concentração num objeto externo, é uma prática meditativa que assume uma relação sujeito-objeto, que por consequência assume a existência de uma identidade que está aqui para lidar com os objetos e os fenômenos do mundo. Na prática do Zazen, nos ensinamentos de Buda Shakyamuni, o ponto de vista é a partir da não-dualidade absoluta. Se nós estamos na não-dualidade absoluta, então, consequentemente, não há objeto para ser focado por um sujeito que foca. Essa relação, ela não existe, é anterior ao surgimento dessa sensação de relatividade. Esse é o ponto essencial entre a diferença. Essa é a grande diferença entre o que é Zazen e o que são as outras práticas meditativas. Isso não significa que essas demais práticas meditativas sejam ruins, de maneira alguma. São práticas que contribuem para que nós possamos nos aproximar da compreensão do que é a prática do Zazen de fato. Técnicas como Vipassana, Samatha, que utilizam a concentração na respiração, que utilizam a concentração em um objeto externo, por exemplo, ou em alguma parte do corpo, ou então de outras técnicas que utilizam imagens ou símbolos para se colocar a concentração, ou então de criação de mandalas e de imagens na sua consciência, são passos mais didáticos e como é que a gente fala? É uma prática passo a passo para que a gente possa sair desse piloto automático que é lidar com os conceitos e as ideias para um universo onde se perceba que esses conceitos e ideias, na verdade, não são a realidade por si só. Então, essas técnicas meditativas, elas carregam a gente pela mão de uma maneira muito mais carinhosa, digamos assim, do que o Zazen faria. A prática do Zazen, eu costumo dizer que é como uma flecha sendo atirada. Então, ela é direta. Ela vai direto ao ponto essencial do despertar de Buda Shakyamuni. Não existe uma preparação para isso. Outras técnicas meditativas são mais delicadas a nos apresentar esse universo, né? É como se a gente resolvesse como se nós nos
resolvêssemos nos tornar paraquedistas e sem nenhum tipo de instrução a gente é atirado para fora do avião. Né? Outras técnicas colocam você na escola de paraquedismo, você pula primeiro com o instrutor. Eu nunca pulei, então eu não sei dizer muito sobre como é que é, mas me parece que seria algo desse tipo, né? O zazen atira você para fora do avião, né? Sem qualquer tipo de passo anterior, né? E exatamente por isso que a gente vai ver no texto do Zazen Yojinki que Keizan, ele, em alguns momentos, ele sugere concentração na respiração, recitação de sutras, para quando a gente está sonolento, por exemplo. São passos anteriores que ajudam a gente a estabilizar esse corpo-mente, essa manifestação aqui, de uma maneira mais carinhosa, digamos assim. E com isso, Yojin é para a nossa prática diária. Esses pontos a serem observados não é no momento apenas que nós estamos sentados em Zazen. Né? A prática do Zazen ela não se dá em um único momento do nosso dia. Se a prática do Zazen ela tá acontecendo somente em um momento do nosso dia, isso não é prática de Zazen, né? No Fukan Zazen também a gente viu tem uma frase que ele coloca que significa Ani zaga ni kakawaran ya, ou seja, não há relação se você está sentado ou se você está de pé. Não importa a forma como nós estamos, a prática do Zen, que consequentemente é a prática do Zazen, ela está presente em todos os instantes, 24 horas, 365 dias ao ano. Sendo que não sequer 24 horas ou 365 dias existam. Né? Qualquer ponto de vista que surja a partir da realidade relativa deixa de ser a prática do Zazen, deixa de ser o verdadeiro ensinamento de Dogen, Keizan e do próprio Buda Shakyamuni. Então, quando nós tratamos de budismo, nós tratamos de um ponto de vista da realidade absoluta. É comum a gente encontrar também em alguns lugares, algumas pessoas que falam que o taoísmo ou o confucionismo sejam caminhos iguais ao caminho de Buda Shakyamuni. Ou que outras religiões possam ser a mesma coisa que os ensinamentos de Buda. Isso não tem como acontecer, porque a partir do momento que você tem uma tradição que apresenta esses ensinamentos para você lidar com as dificuldades, para você lidar com o bem e o mal da nossa vida cotidiana, já é um ensinamento baseado na sensação de realidade relativa. Os ensinamentos de Buda trazem o ponto original, anterior a todas essas manifestações que são relativas a sujeito e objeto. Também é por isso que praticar Zazen não significa imitar um Buda. Né? Isso é outra grande bobagem que a gente ouve. É como que você vai imitar um Buda, sendo que a única realidade que existe é o despertar de Buda Shakyamuni. Se você imita um Buda, significa que você não é Buda, né? Isso é um cuidado que a gente tem que tomar quando a gente estuda o Zen. Tendo entendido o que significa Zazen Yojinki, vamos para a primeira linha, né? Primeira parte.
それ座禅は直ちに人をして真知を解明し本文に安住せしむ。これを本来の面目を表すと名付け、また本地の不幸を表すと名付く。A sugestão de interpretação que eu coloquei fica da seguinte forma. O zazen prontamente clarifica o solo da mente da pessoa e faz repousar tranquilamente na natureza original. Por isso, zazen se chama revelar a face original, ou então revelar o solo verdadeiro. Sore zazen wa tadachi ni. Tadachi ni significa prontamente, né? O zazen é isso, prontamente, ou seja, a prática verdadeira do zazen não é uma prática que se dá de maneira gradual, como eu estava explicando. O zazen é isso, é uma realidade manifesta aqui e agora. Não há um processo. Tadachi ni é prontamente, de maneira direta. Hito o shite shinchi o kaimei shi. Kaimei significa abrir e clarificar, né? São dois caracteres. Kai significa abrir. Mei significa claro, clarificar. Shinchi significa são dois caracteres. Shin, primeiro significa mente, e chi significa solo. E hito shite, ou seja, daquele que pratica, né? Da pessoa que pratica. Shinchi é traduzido em alguns lugares como o solo da mente. Traz pra gente aqui um resumo do que é a percepção da nossa mente do ponto de vista de Buda Shakyamuni e dos mestres do passado. Toda a manifestação surge a partir da nossa mente. Da mesma forma como nós colocamos a semente na terra e a partir da terra surgem as plantas, as manifestações e todas as coisas surgem da nossa mente. Uma das grandes vertentes filosóficas budistas é o Yuishin, ou seja, mente única, a única mente, onde todas as manifestações surgem desse solo que é a nossa mente, né? Quando eu abro meus olhos, tudo isso que está diante, todas essas formas e cores surgem ao mesmo tempo que eu abro os olhos. O som do passarinho cantando do lado de fora surge no mesmo instante que surge a minha mente. E a minha mente surge no mesmo instante em que surge o canto do passarinho do lado de fora. Quando vocês escutam esse som, no exato momento em que surge o som, surge a mente. No exato momento em que surge a mente, surge o som. Por consequência, todas as manifestações, tudo que há, surge da mente, assim como a mente surge no mesmo instante em que todos esses fenômenos surgem. Isso é o solo da mente. Né? Quando se coloca a bebida na boca e ela toca a língua, nesse momento surge a mente, a consciência desse sabor. Até então isso não existe. E o zazen faz com que a pessoa que o pratica, de maneira direta, prontamente, de maneira instantânea, clarifique o solo da mente, ou seja, clarifique a maneira como a realidade se manifesta. Honbu ni anju seshimu. Anju significa repousar em tranquilidade. Honbun significa a parte original. Perceber como a realidade funciona faz com que a gente repouse na tranquilidade suprema.
Por isso que nós falamos que a prática, que o despertar de Buda Shakyamuni, o despertar proporciona, elimina os sofrimentos. Né? Não significa que se você furar o dedo com uma agulha não vá existir dor. Mas é anterior a isso. Perceber a realidade manifesta da maneira como ela se manifesta proporciona uma tranquilidade absoluta e verdadeira, onde não há mais a sensação de sujeito e objeto. Só existe o repouso na tranquilidade verdadeira. Kore o honrai no menmoku o arawasu to nazuke. Então isso, honrai significa original. Menmoku significa face. Menmoku, os dois caracteres, o primeiro significa face, o segundo significa olhos. Mas, de uma maneira geral, a nossa face original. Arawasu significa mostrar, fazer surgir. Então faz com que a gente perceba a nossa natureza original. Perceber a nossa natureza original só é possível num estado de tranquilidade absoluta, que por consequência só é possível a partir do momento em que a gente compreende a realidade como ela se manifesta. Compreender a realidade como ela se manifesta é por si só a nossa face original. Isso é o que nós chamamos de zazen. Mata, ainda mais, honchi no fukou o arawasu to nazuku. Honchi, hon significa origem, original. Chi, novamente, né? Solo, como no shinchi, né? Fukou são dois caracteres, vento e brilho. Aqui, possivelmente, ele está querendo expressar como se fosse um cenário, como se fosse uma paisagem, como fosse, no inglês, aquele landscape, né? Aquela vista, aquela coisa assim. Então, isso é o que nós chamamos do cenário, da paisagem original, manifesta aqui agora. Para Keizan Zenji, isso é Zazen. O texto, ele poderia terminar aqui, com essas linhas. Né? Porque nessas linhas, Keizan Zenji deixa de maneira clara o que é o Zazen, para a gente não ter nenhum tipo de equívoco. É muito comum esse tipo de introdução, né? Dogen Zenji também, no Fukan Zazen, ele deixa claro o que é o Zazen na primeira linha. Zazen sore Domoto enzu ikade ka shushou karan. Domoto enzu, o caminho é completo e perfeito da maneira como se está aqui agora. Por que buscar algo diferente do que está aqui agora? Isso é a prática do Zazen, né? Então, quando a gente está num dia não muito bom, tivemos algumas questões, e isso fica se remoendo dentro da gente, né? A prática do Zazen não é lidar com essas coisas, não é manipular, não é construir, não é desmontar essas sensações, mas sim repousar em tranquilidade absoluta, aqui e agora. Absoluta ao ponto de essa sensação de sujeito e sensação de objeto deixarem de ser uma sensação. De fato, essa sensação desaparecer e então nesse momento só existe a realidade manifesta aqui e agora da maneira como ela se manifesta, sem um sujeito que pratica algo que está sendo praticado, sem um sujeito que observa as sensações e os sentimentos que estão sendo observados. A única coisa que existe é a realidade se movimentando da maneira como ela se movimenta. É o despertar último de Buda Shakyamuni nesse momento aqui agora. Isso é a prática do Zazen.
número 2. Shinjin tomo ni datsuraku shi, za ga onajiku onrisu. Shinjin tomo ni datsuraku. Vocês podem se lembrar, né, da frase famosa de Dogen, quando ele desperta e ele vai buscar essa verificação com o seu professor, né? Então ele fala Shinjin datsuraku. Shinjin, corpo, mente, datsuraku, caídos, né? Datsu significa despir. Raku significa cair, né? Despir-se desse corpo-mente, não despir-se, mas que originalmente corpo e mente já são caídos, né? Shinjin, né? Quando a gente fala, ultimamente eu tenho traduzido corpo-mente, né, com um hífen, separando, porque é uma coisa só. Eu prefiro do que traduzir como corpo e mente, porque corpo e mente supõem duas coisas, né? Mas corpo e mente é uma única coisa. A gente pode lembrar do que a gente viu no Hanya Shingyo, por exemplo, né? Que o Hanya Shingyo traz todas as bases dos ensinamentos budistas, né? Goun, Shiki Ju So Gyo Shiki, né? A forma, a percepção, Shiki Ju So, como que era em português que eu coloquei? Os pensamentos, Gyo, a volição, e Shiki, consciência, né? O primeiro, Shiki, forma, diz respeito desse corpo, da forma física, da matéria. Os outros 4 diz respeito à nossa mente, o trabalho da nossa mente. Essas 5 coisas, elas são uma única coisa, em conjunto, né? Sem Shiki não há Jusogyo Shiki. E sem Jusogyo Shiki não há o Shiki da forma, né? Então, quando a gente fala corpo-mente, a gente fala de uma única coisa. Que originalmente, sequer a separação corpo-mente existe. Então, originalmente, esse corpo-mente não é separado, já é originalmente caído. Significa que ele já é originalmente a própria manifestação da realidade sem qualquer tipo de separação. Zaga onajiku onnisu. Onni significa distanciar-se, né? Zaga são os caracteres para sentar e deitar. Ou seja, a realidade desse corpo originalmente caído, desse corpo-mente originalmente caído, ou seja, a realidade manifesta aqui agora independe de se a gente está sentado, se a gente está de pé, se a gente está andando, se a gente está parado, se a gente está comendo, se a gente está lendo, se nós estamos dormindo. Independente da maneira como nós estamos, de como as coisas estão, a única coisa que existe é a realidade do aqui e agora. Eu peço desculpa pela redundância, mas é exatamente isso, né? Ele fala a mesma coisa com palavras diferentes. Yue ni fushizen fushiyaku yoku bonsho chou o tsushi sobutsu no henzai o rikyakusu. Yue ni significa dessa forma, né? Fushizen fushiyaku. Algumas traduções para o português, para o inglês, que já existem, que eu consultei também, geralmente trazem não pense no bem, não pense no mal. Isso de fato é uma instrução que nós damos para a prática do Zazen, né? Para quem está começando a prática do Zazen. Não pense bom, ruim, gosto, não gosto, apropriado, inapropriado, em cima, embaixo, dentro, fora. É uma instrução que nós damos para os praticantes iniciantes. Mas pode ser lido dessa forma também sem problema algum, né? Fushizen, fushiyaku. Não pense no bem, não pense no mal. Mas Fushizen, fushiyaku precisa ser pensado como uma única coisa, como um único bloco.
Eu já comentei tanto no Hanyashin quanto no Fukan Zazengi. Esse caractere Fu, junto de alguns outros caracteres, tem um significado diferente nos textos dos mestres do passado em relação ao que ele significa nos dias de hoje. Esse Fu é uma negação, é um caractere de negação, né, no japonês contemporâneo. Mas, para os mestres, como o mestre Dogen e o mestre Keizan, o caractere Fu ele é utilizado para sinalizar antes dessa manifestação discriminatória da consciência. Fushizen e Fushiyaku significa antes, a realidade antes dessa dicotomia entre bom e ruim. Em outras palavras, é o despertar de Buda. A realidade aqui agora é o Zazen. Yoku Bonsho Chō-Otsushi. Esse Chō-Otsu também foi usado no Fukan Zazengi de Dogen, né? Aqui, Bonsho é um conceito budista que é preciso ser esclarecido, né? Bonsho são 2 caracteres. O primeiro para mundano, o segundo para sagrado, santo, sagrado, especial, né? Esse Bonsho, ele diz respeito aos 10 mundos. Os 6 primeiros mundos mundanos, Jigoku, Gaki, Chikusho, Ningen, Jigoku, Gaki, Chikusho, Shura, Ningen, Tenjo. Ou seja, o primeiro é Jigoku, o inferno. O segundo, Gaki, que são dos seres famintos. O terceiro, Chikusho, das bestas. O quarto, Shura, que são os asuras, né? Que são os seres bélicos, briguentos. O quinto, Ningen, que é o mundo das pessoas. O sexto, que é o Tenjo, o mundo dos céus. Esses são os 6 primeiros mundos mundanos. Jigoku é onde só existe o sofrimento, só existe a dor, só existe a angústia. Gaki é quando existe essa angústia e existe o desejo de ter mais, só existe o desejo, só existe a ganância. Chikusho das bestas é aquele mundo regido pelos instintos, onde os seres são movidos apenas pelos instintos. Não existe moral, não existe nada. Shura são os seres belicosos que existem apenas a partir da sua necessidade de competir, de lutar, de conquistar. O quinto, que é o dos humanos, é onde existe um balanço até que razoável entre sofrimento e prazer, mais sofrimento do que prazer. E o sexto, que é o Tenjo, que é o mundo dos céus, dos seres celestiais, que é onde existe um certo balanço entre sofrimento e prazer, mas com um pouco mais de prazer do que sofrimento. Esses são os 6 mundos mundanos. Os 4 mundos superiores a esse é o Shomon. Como é que era? Shomon. Deixa eu ver a anotação. Engaku, né? Era Engaku. Shomon Engaku. Onde que eu anotei isso? Shomon Engaku Bosatsu Butsu, né? É isso. Exatamente isso. Shomon Engaku Bosatsu Butsu. Então, o sétimo, que é o primeiro dos 4 superiores, Shomon significa aquele que ouviu dizer sobre os ensinamentos do despertar. Então, aqueles que tiveram o privilégio de ouvir sobre os ensinamentos do despertar são chamados de Shomon. Então, a partir dessa oportunidade de ter ouvido os ensinamentos sobre o despertar, eles despertam o interesse nesse caminho e passam a buscar isso. O segundo, Engaku,
são aqueles que por esforço, de alguma maneira, se aproximaram do caminho. E por esforço próprio estão buscando esse caminho. O terceiro, que é Bosatsu, que são aqueles que já estão no caminho, mas que abriram mão do próprio despertar para salvar todos os seres. E o último, que é o Butsu, Hotoke, o Buda, que é aquele que está na sua natureza original, anterior a qualquer um desses mundos. Antes de que qualquer um desses mundos venha a surgir, é aquele que repousa na tranquilidade suprema da natureza original. Né? Então veja como sempre nós voltamos no mesmo ponto. Bonsho wo chou wo tsushi. Nas traduções a gente encontra como sobrepassar ou como estar além desses mundos mundanos e sagrados, mas não é algo que existe depois disso. É a natureza original que originalmente já existe antes de qualquer sensação de mundos separados. Quando a gente ouve também que budismo, os ensinamentos budistas são para a gente sair da roda de sofrimento, né? Acho que vocês já ouviram algum tipo de coisa desse tipo, né? São os ensinamentos que fazem a gente sair dessa roda de sofrimentos, dessa roda, desse ciclo de nascimento e morte. No entanto, Buda é aquele que repousa na natureza original, antes do surgimento de qualquer uma dessas coisas, né? Shōbutsu no henzai o rikyakusu. É exatamente isso que está escrito aqui, né? Shōbutsu. Shō são os seres comuns e Buda é a ideia de Buda. É a ideia da pessoa desperta. Inclusive, nós temos que nos distanciar dessa compreensão relativista de seres iluminados e seres iludidos, entre despertar e ilusão. O passo é anterior a isso. É anterior ao surgimento da nossa consciência discriminatória. Yueni, dessa forma, Banji o kyusokushi oyobi shoen o hogeshi issai nasasu. Isso aqui é a descrição de como se fazer o zazen, né? Banji, ban significa 10.000. É uma alusão a infinitas coisas. Ji significa coisa. Kyusoku, kyu significa repousar, descansar. Soku também tem esse sentido aqui, né? Ou seja, interromper com todas as atividades. O que significa interromper com todas as atividades? Primeiro, de maneira prática, nós cruzamos as pernas, juntamos as mãos no mudra cósmico, Hokkaido-in, estabilizamos a nossa postura, estabilizamos a nossa respiração. Nós não estamos fazendo nada além de estar parado, sentado. Mas, além disso, abrimos mão de tentar trabalhar, modelar, controlar, ajustar, separar por meio da nossa capacidade intelectual, da nossa capacidade da consciência discriminatória. Por isso, o Zazen difere das práticas que trazem a concentração como técnica meditativa. Concentração é um sujeito trabalhando sobre um objeto, trabalhando sua atenção sobre um objeto. Mas em que momento é necessário concentração para que esse som seja ouvido? No mesmo instante que o som surge a mente. No mesmo instante em que a mente surge o som.
em que momento a gente precisa despender energia e trabalho de concentração sobre algo para que isso esteja na realidade. No momento em que o som sai da minha boca, no momento em que o som toca o ouvido de vocês, no momento em que toca o ouvido de vocês, o som surge. No mesmo momento que o som surge, surge a mente. Isso é Banji Okyusokushi. Abrir mão de todas as coisas, né? Interromper todas as atividades. Oyobi, ou seja, Shoen o Hogeshi Isai nasazu. Shoen significa os inúmeros laços, as inúmeras conexões que nós temos. Nós sentamos em zazen, num local silencioso, com a temperatura agradável, cruzamos as pernas, ajustamos nossa postura para uma postura agradável, colocamos uma almofada embaixo, colocamos o zafu, colocamos as roupas de maneira adequada para proteger a gente do frio, do calor, a gente se alimenta de maneira moderada. Isso tudo estava escrito no Fukan Zazen. Junto desses manuais de Zazen, tanto o mestre Dogen quanto o mestre Keizan estabeleceram regras monásticas, regras de convivência no mosteiro. Não porque você realizar uma atividade de uma determinada maneira faz com que você se aproxime do despertar, mas sim porque o momento em que você deixa de precisar selecionar e escolher, você simplesmente faz o que precisa ser feito da maneira que precisa ser feita, na hora que precisa ser feita e no local em que precisa ser feito. É para isso que servem as regras monásticas. Para que a gente possa abrir mão de todas as nossas atividades, fazendo o que precisa ser feito da maneira que precisa ser feita. Abrir mão de todas as atividades significa abrir mão de escolher, de selecionar, de julgar, de classificar. Gosto, não gosto, apropriado, inapropriado. A partir do momento em que dentro de uma comunidade você tem uma regra que faça com que todas as coisas funcionem sem necessidade das nossas opiniões, das nossas vontades, essa comunidade funciona de uma maneira natural. Isso é também a prática do Zazen. A prática do Zazen também é limpar o banheiro, lavar a louça. Hoge significa abrir mão, né? Justamente, abrir mão. Isai nasazu, não fazer nada. Isai nasazu, não fazer nada. E a última linha, Rokkon nasu koto nashi. Aqui a gente precisa relembrar também dos nossos estudos sobre Hanyashingyo. Rokkon são as 6 raízes. São as 6 vias de entrada. Olhos, nariz, boca, ouvido. Boca, eu digo língua, né? Ouvido, corpo e a mente. São as vias de entrada com as quais os estímulos tocam essa existência. Sobre as quais os estímulos tocam essa existência. Esses estímulos são as 6 fronteiras. São os 6 estímulos, né? Que são os estímulos a partir visual, olfativo, gosto, sensação, auditivo e mentais. Aqui fica, quando a gente fala sobre a mente, sobre a consciência, a 6ª consciência, né? Fica uma coisa muito abstrata, um pouco difícil de entender, mas pensem o seguinte, da mesma maneira que eu abro os olhos e as formas e as cores surgem na consciência da visão, um pensamento surge na consciência da mente. Da onde isso vem, eu não faço ideia. Mas durante as nossas atividades no dia, todos os laços que a gente tem, por exemplo, colocar
a bebida na boca é um laço. Essa caneca existir aqui agora da maneira como ela existe é por conta de alguma coisa que aconteceu e esse laço fez com que essa caneca estivesse aqui agora, né? É o que a gente chama, os laços são é o que a gente chama de originação interdependente. Então, esse sexto sentido, né, que é a consciência, trabalha exatamente como todos os outros sentidos trabalham, né? E as consciências que surgem a partir desse estímulo, tocando uma via de entrada, é o que nós chamamos de 6 consciências, né? Dokushiki. Consciência da visão, consciência que surge a partir do estímulo auditivo, consciência que surge a partir do estímulo olfativo, a partir do estímulo do paladar, a partir do estímulo sensorial e a partir do estímulo mental. Rokon, Rokyo, Rokushiki, 6 raízes, 6 fronteiras, e as 6 consciências são os 18 mundos de Hakukai. Nós vemos isso tudo no Hanyashingyo, né? Para quem não se lembra, pode rever o material. E ele fala, Rokon nasu koto nashi. Nasu significa fazer, trabalhar, agir. Nashi é uma negação, ou seja, não realizar nada com os 6 sentidos. E é interessante porque a gente tem a sensação de que a gente pode fazer alguma coisa com os 6 sentidos. Mas, a partir do momento que o pássaro canta lá fora, no mesmo instante que o som toca o meu ouvido, a consciência auditiva surge, a mente surge. Não está sobre o controle dessa existência. Assim como os meus órgãos internos funcionam independente de eu querer ou não. O despertar é quando a gente está na cama deitado. Eu acho que ninguém deita na cama, fecha o olho e fala, vou dormir, e dorme. Né? Não importa o quanto a gente pense, vou dormir, vou dormir, vou dormir, vou dormir, isso independe dessa sensação de identidade, ter a sensação de poder manipular as 6 vias de entrada. Né? Vocês compreendem isso? Isso é o que eu tinha para trazer hoje. Se alguém tiver alguma questão, algum comentário, fique à vontade, porque já estamos próximos do nosso horário. Pode falar, Arthur? Nesse texto, você usou uma escrita de kanji diferente dos últimos, né? Isso tem a ver com o chinês ou é puramente japonês mesmo? Sobre escrito. Em que sentido você diz? Nos menores ali por cima, sabe? Tá. Existem esses caracteres menores em cima da escrita em japonês, é o que nós chamamos de furigana. Furigana é a leitura daquele caractere. Cada caractere, cada kanji, nós chamamos, né? Cada caractere tem diversas leituras, né? Alguns mais, outras menos, mas ao mínimo 2 leituras esses caracteres têm, né? E dependendo do contexto, dependendo da palavra, a leitura muda. No texto anterior do Fukan Zazen-gi, eu tinha colocado só a romanização. Mas para mim é muito ruim ler a romanização. Eu tô acostumado a ler em japonês. Então eu só coloquei para eu poder ler com mais fluidez o texto original, para eu mesmo poder me organizar melhor. E para quem... eu sempre penso assim, né? Quem, se por um acaso estiver estudando japonês e querer se aproximar mais desse conteúdo no texto original, esse tipo de furigana, de auxiliar na leitura,
é bastante útil também. Obrigado. Imagina. Se não tivermos mais nada, então vamos encerrar por aqui, tudo bem? Então, muito obrigado a todos. Está isso aí. Oi. Desculpe, Imagina. eu queria só me apresentar. Então, meu nome é Cassiano, como está escrito aí. Eu pratico aqui em Porto Alegre, junto com o Arthur. Assim, o Arthur que anda meio sumido, mas a gente pratica junto também. E queria agradecer pelos ensinamentos, pela oportunidade de poder participar aí com o grupo. E também saber, assim, se vocês têm alguma... eu sei que vocês estão no Japão, né? Mas se o grupo tem alguma local físico, se tem alguma espécie de contribuição, né? Questões sobre a organização do grupo. Eu acompanho pelo WhatsApp, mas não tinha tido a oportunidade ainda de participar. Ah, sim, então, muito obrigado. Queria agradecer. Henrique, quer complementar alguma coisa em seguida? E assim, aproveita a pergunta. Prazer, viu, Cassiano? Eu queria aproveitar a pergunta e saber, Joaquim, eu realmente acabou de sair de uma sanga e eu queria ter uma rotina, eu queria ter uma frequência maior. Eu não tenho, a gente tá afastado fisicamente, mas se vocês souberem de alguma sanga que possam me indicar, que tenha uma semelhança com essa prática, Joaquim, eu ia agradecer muito. Tá. Bom, primeiro, Cassiano, muito bem-vindo. Esse é o nosso singelo Zendô Online. Eu chamo de Chosho Zennin, né? No primeiro vídeo que está no YouTube eu explico o nome do grupo, depois você pode ver lá. Mas Zennin significa floresta zen. É um termo antigo que se usa para designar os locais de prática. Não temos um local físico. A proposta foi fazer um Zendô online para que a gente possa estar em qualquer lugar. Não tem nenhum tipo de contribuição também. As datas, né, o material, tudo é colocado no grupo de WhatsApp. E é isso. Henrique, a gente... Eu tenho a vontade de aumentar a quantidade de vezes que a gente faz, mas eu tenho tido bastante atividade aqui, né, no templo, para cuidar do templo, fazer as coisas do templo. Então, fica um pouco difícil para eu ter uma frequência maior, né, nos encontros. Eu gostaria muito. Eu venho ensaiando fazer 2 vezes por mês. Eu sempre falo, mês que vem eu vou fazer 2 vezes. Mas quando chega no mês que vem, é tanta coisa que eu preciso fazer que quando chega o primeiro encontro, eu mal comecei a produzir o conteúdo. Mas isso é uma falha minha, que eu preciso me organizar um pouco melhor. E quem sabe, logo menos, a gente consiga fazer com um pouco mais de frequência, né? Tem uma outra questão também, que pode ser que alguns meses esse ano, a partir desse ano, eu não consiga fazer, porque eu vou entrar para um programa especial de treinamento. Mas isso eu conto detalhes posteriormente. Mas, de qualquer forma, eu estou tentando ensaiar a gente ter mais encontros, sim. Até pensei em, ao invés de fazer um encontro, gravar um áudio um pouco mais curto sobre alguma coisa para colocar também à disposição, mas também me organizar para poder escrever esse conteúdo para colocar no áudio tem sido um pouco difícil, né? Mas eu prometo que vou tentar me organizar melhor para a gente se encontrar mais, tá bem? Tá bom? Podem falar, Cassiano e Henrique. Qualquer um dos dois primeiro. Para o Henrique, então, Henrique, prazer conhecê-los. Tem aqui em Porto Alegre, tem 2 grupos muito bons, assim, de zazen online, que tem muita gente de outros estados que praticam ele. Um é o Via Zen, que tu pode procurar na internet.
Os Via Zen têm uma prática mais regular, assim, com leitura e comentários sobre textos. E tem o Instituto Zen Maitreya, que é onde eu e o Arthur praticamos também, que é nas quintas-feiras só. Mas os dois tu pode encontrar na internet, entrar em contato, tem o WhatsApp, e na quinta-feira o Instituto Zen Maitreya tem Zazen online. E no sábado é só presencial, mas o Via Zen tem vários dias da semana, assim, Zazen online. Gacho, o Joaquim, e obrigado mais uma vez, que o que para mim é importante é pelo menos me sentar e recitar às vezes um sutra. Não precisaria ter todo... Esse ensinamento para mim é muito rico e não é à toa que eu estou aqui já tem um tempo. Mas poder me sentar e recitar um sutra e ter um contato, eu acho que isso para mim me enriquece, me mantém conectado. Isso para mim é muito importante. Aí eu vou procurar, eu agradeço as dicas, viu, Cassiano? Com certeza. Se vocês puderem ter esse contato presencial também, para mim é um pouco difícil ir para o Brasil com frequência, mas se vocês puderem ter esse contato presencial, é de suma importância, né? Como eu falei, a prática se dá em conjunto, né? Isso é importante, né? A gente tem hoje esse meio, né, online, mas o convívio é muito importante, né? A relação mestre-discípulo, ela se dá primeiro a partir do convívio, né? Antes de qualquer coisa. Então isso é muito importante, né? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa que queira perguntar? Então tá bom. Muito obrigado a todos. Foi um prazer poder estudar com vocês. Espero encontrá-los na próxima oportunidade. Tenham um bom descanso e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Muito obrigado. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Boa noite.